A paz, tudo bem? Meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal, onde nós estamos fazendo a leitura bíblica anual dentro de um planejamento diário da Bíblia cronológica. Hoje nós estamos no 18º dia, ou 18º vídeo, onde nós estamos comentando em Gênesis capítulo 19 até Gênesis capítulo de número 21. Desde já, peço para você, se inscreve aí no canal, curta, comenta, comenta aí as impressões, pode colocar aí sugestões, eu tenho certeza que será muito válido. E, evidentemente, compartilhe com alguém essa palavra, é a palavra de Deus, comentário que o Espírito Santo nos direciona, mas a palavra de Deus viva e eficaz. No episódio de hoje, nós abrimos no capítulo de número 19, terminamos no capítulo de número 18, Abraão intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades impenitentes, ao qual 3 anjos que foram ali na tenda de Abraão estão se encaminhando. Abraão fica com um deles, que é ali uma teofania, uma representação até mesmo do próprio Deus, tendo diálogo, mas enfim, aqueles 2 homens seguem para lá. Quando eles chegam, eles encontram o personagem Ló. Ló está na porta da cidade. É interessante essa informação, porque aprendemos lá no livro de Jó que os homens que ficavam nas portas da cidade eram sempre os homens eminentes da cidade, alguém que era colocado ali com uma figura de um juiz, um homem íntegro, eram os homens mais valorizados naquela cultura, dentro daquela sociedade. Quando Ló vê aqueles 2 homens, de pronto ele vai até eles, se sujeita ali, adora aqueles homens, ele tem essa percepção, não perdeu a sua percepção espiritual, e aí começa a falar com eles, tentando puxar eles para casa. Eles até falam, não, a gente vai ficar na praça. Ló fala assim, não, de forma alguma, vocês vão para minha casa. Na verdade, Ló não está sendo hospedeiro, Ló está com medo justamente daquela sociedade, daqueles homens dentro daquele contexto, e então Ló vai com aqueles homens para dentro de casa. Isso não dá muito certo, porque antes ainda da hora de dormir, os homens da cidade vão em uma comitiva até a casa de Ló, batem na porta e querem aqueles 2 homens ao qual eles viram. Evidentemente é uma sociedade depravada, é uma sociedade que não tem o pingo ali de entendimento, de moralidade. Então aqueles homens, Ló até oferece as suas filhas, que estão para se casar ali, na situação ainda de reservadas para isso, mas aqueles homens não querem, que eram aqueles homens de tão assim depravado que era aquela situação. Então os anjos puxam Ló para dentro, os homens ali ficam cegos naquele momento, e os anjos são sérios com Ló e falam assim, pegue sua família, pegue todos os que tem que pegar e saiam daqui, porque isso aqui vai ser tudo destruído, Ló vai até os seus genros, conversa com eles, os genros acham que ele está brincando e fala assim, não, isso não vai acontecer não, você está brincando, isso não vai acontecer nada. E então aqueles anjos saem ali. Quando eles saem, eles até falam, olha, vão para o monte e tal, e aí Ló fala assim, não, deixa a gente ir para uma cidadela, uma cidadezinha, e a gente não vai conseguir chegar no monte e tal, e o anjo fala, não, pode ir, aquela cidadezinha, querendo ou não, é poupada ali da destruição, com certeza seria destruído também, mas quando eles estão chegando ali, o enxofre começa a cair, o fogo começa a cair do céu, a mulher de Ló olha para trás, porque o coração dela ainda estava naquele cenário, o coração dela ainda estava ali, então ela olha e vira uma estátua de sal, é muito conhecida essa história, é quase uma mitologia dentro até mesmo fora do cenário cristão, Então aquela situação acontece, mas fato é que Ló e suas 2 filhas são poupadas. Depois de toda a destruição, Ló sobe a montanha com as suas 2 filhas, e as suas 2 filhas, uma olha para a outra e fala assim, o que vai ser agora? A semente do nosso pai, a continuidade da história. E então elas embriagam seus pais, o seu pai, Ló, e acabam se deitando com ele, engravidando seu pai. Essa situação é uma situação evidentemente complicada, mas sempre há uma saída, E essa saída não foi uma saída correta, foi uma saída por um atalho da vida e que ocasionou, se a gente ler ali a história, a gente vai ver que uma tem a descendência de Moabe e a outra tem a descendência dos Amonitas, que vão ser inimigos do povo de Deus. Ao longo da Bíblia a gente vai ver essas guerras acontecerem, Então por isso que a gente, voltando ao episódio
passado, se nós tomamos decisões que não são assertivas, nós possivelmente criaremos problemas no nosso futuro, né? Crises no nosso futuro. Abraão, ainda no final do capítulo, nós vemos que ele vai até o monte, vê a destruição, e o texto vai dizer que Ló e a sua família foi poupado pela intercessão de Abraão. De tão poderoso que é a intercessão de um homem, de uma mulher que é chamado para isso, né? Tremendo. No capítulo de número 20, que é a continuação, nós temos a história, o início da história de Abraão e Abimeleque. Abraão e Abimeleque, assim como a sua descendência, vão se cruzar algumas vezes, né? E o começo dessa história é um pouco complicada, porque Abraão, mais uma vez, mente a respeito da sua esposa, Sara, dizendo que ela a sua irmã, né? E aí, em sonho, Deus aparece para Abimeleque, declara uma doença de morte, e realmente a sua casa fica muito enferma, e fala assim, olha, a solução é você devolver a mulher de Abraão para ele. Inclusive, quando Abimeleque vai devolver, Abraão fala assim, e Abimeleque confronta Abraão, fala assim, porque você quase nos matou, olha só o versículo de número 8, o que é que você fez conosco, né? O que a mentira pode ocasionar, né? Às vezes nós queremos poupar uma situação, só que na verdade nós estamos trazendo dor para essa situação. E Abraão até tenta se justificar e fala assim, mas ela é minha irmã, não menti porque é por parte de pai. Mas enfim, né? A situação está feita, só que no sonho Deus falou assim, olha, Abraão é meu profeta e é o intercessor. Peça para que ele ore. E eu gostaria de chamar a atenção para o versículo de número 17, porque para mim ele introduz o capítulo 21, que é o próximo. Olha só o versículo 17. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filho, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Abraão intercede pela esterilidade da casa de Abimeleque. E quando ele intercede pela esterilidade da casa de Abimeleque, no capítulo de número 21, nós temos a abertura falando, e o Senhor visitou Sara. Lembra de Jó? Quando o cativeiro dele é mudado, ele intercede pelos seus amigos. Muitas vezes, quando nós fazemos uma intercessão pelo próximo, pela demanda do próximo, por mais que ela seja nossa demanda, o Senhor muda a nossa história, o Senhor nos visita, o Senhor faz aquilo que é impossível, né? Tremendo essa lição, tremendo esse episódio. No capítulo de número 21, que encerramos hoje, nós temos a chegada de Isaac, o menino da promessa, o filho da promessa, a grande festa. Isaac é circuncidado, tudo feito certinho. Só que eu gostaria de chamar a atenção pelo versículo 8, porque Abraão é o homem dos altares. Abraão, aonde ele vai, Deus fala com ele, aonde ele senta, ele faz um altar. Só que no versículo 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Talvez no momento da história que mais Abraão deveria constituir um altar, ele faz um banquete para os seus amigos, para a felicidade da família, dos parentes. Então, nós aprendemos com isso, né? Que nós precisamos sempre entender aquilo que é do Senhor, nós devemos dar honra para Ele, glória para Ele, porque o caminho diferente disso é um caminho difícil, perigoso, e o Senhor sempre nos trará para o caminho correto. Lá na frente a gente vai ver isso. Então, na continuidade, nós temos Isaac crescendo, Ismael crescendo, isso começa a gerar um conflito, um problema. Chega um determinado momento que Sara chega para Abraão e fala assim, tem que mandar embora Agar e o menino. E aí Abraão até fica meio assim, mas como que eu vou fazer isso? E aí Deus fala assim, pode mandar embora. Sabe por quê? Porque você errou, mas eu vou consertar. Eu já prometi e eu vou fazer de Ismael uma grande nação. É Deus falando assim, Abraão, você errou, eu conserto, só que eu vou consertar do meu jeito. Nós muitas vezes erramos e Deus não tem problema com o nosso erro. Deus tem problema com a gente querer que Deus conserte do nosso jeito. Então nós precisamos entregar o nosso coração para Ele, entregar os nossos caminhos para Ele e deixar Ele comandar a nossa vida. Agar pega o menino, vai para o deserto com um odre de água e um pão. Ela chega num lugar, acaba a água, coloca o menino debaixo de uma árvore, se distancia um pouco e fala assim, eu não quero ver meu filho morrer. Só que aí um anjo aparece e fala assim, qual que é o nome que eu dei para o menino mesmo? Ismael. Deus ouve, e Deus ouviu a oração do menino.
Então volte lá, abra os teus olhos e veja um poço que está ao redor. Às vezes a dor, a decepção, a frustração não nos deixa, não nos permite ver a saída. Mas Deus sempre tem uma saída, por mais que não haja saída. Eu não estou nem falando que aquele poço já existia ali. Talvez Deus fez, mas Deus abriu os olhos espirituais da Agar para que ela pudesse ver essa saída. Glória a Deus por isso. A partir do versículo de número 22, nós encerramos esse capítulo e essa jornada diária com uma aliança de Abraão e Abimeleque, né? Mediante um conflito que existiu entre os servos e Abraão, os servos de Abimeleque, a respeito da briga por um poço. Essa briga vai se estender até por gerações. Então, assim, Abraão discute com Abimeleque e fala assim, mas, poxa, o poço é meu. Abimeleque fala, eu nem estou sabendo disso. E aí Abraão chama ele para um pacto, né, para um sacrifício, onde Abimeleque até pergunta, o que é isso? Ele falou assim, isso daqui é uma aliança que a gente vai fazer, porque esse poço foi a gente que fez. Ele coloca aquele lugar o nome de Berseba, que é juramento, e ali ele planta uma tarmargueira, uma árvore que dá no deserto, uma árvore que vai dar sombra no deserto. Uma sombra que não é para Abraão, mas uma sombra que é para pessoas que passarem ali e precisar de uma sombra. Precisamos fazer pactos e altares diante da nossa jornada, coisas que muitas vezes não serão só para nós, mas serão sombra e refresco para pessoas que virão e passarão. Olha, o próximo episódio é uma das histórias mais fantásticas que tem na Bíblia, que é Gênesis capítulo 22. E aí a seguir, eu convido você, venha conosco nessa jornada, se inscreva aí, né? E Deus tem nos abençoado. Te abençoo. O Senhor, Deus, Pai, te proteja e te guarde, aonde precisares aprenda o vosso pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor guarde a tua saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.